Sejam muito bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa seu like, assim ele pode alcançar mais pessoas. E se quiser apoiar esse trabalho e fazer parte do nosso movimento de despertar, é só clicar em assinar e se tornar membro. Obrigada por estar aqui. Vamos ao áudio de hoje. O título é Lembrança das Coisas Futuras. Tenho tanto para lhe contar nesta hora que é quase como uma concentração. Eu realmente deveria ter dias para dizer que há muito neste pensamento, lembrança de coisas futuras. No livro mais controverso da Bíblia, Eclesiastes, se você o ler, e espero que o tenha lido, você acha que a coisa toda é inútil, pois ali nos é dito que não há nada de novo sob o sol. Dizem-nos que o que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada de novo sob o sol. Existe alguma coisa sobre a qual se diz, veja, isso é novo? Já aconteceu, nos tempos passados, mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas que virão depois, entre aqueles que virão depois. Isso encontramos logo no primeiro capítulo de Eclesiastes, versículos 9, 11. Porque sempre fez parte das Escrituras, ainda a temos, e ao longo dos séculos os nossos grandes líderes tentaram apagá-la, retirá-la das Escrituras, mas felizmente sem sucesso. Aí está. Se ao menos entendêssemos do que se trata tudo isso, que o único Deus se submeteu a essa limitação, como nos é dito no capítulo 8 do livro de Romanos. A criatura ficou sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou na esperança. Para que a criatura fosse libertada desta escravidão da corrupção e obtivesse a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. Aqui está este sendo se sujeitando. Como nos é dito. Eu digo que vocês são deuses, todos vocês, filhos do Altíssimo, não obstante, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes, o Salmo 82. Um grande cérebro, por assim dizer, contendo tudo, e nós, células cerebrais na mente deste grande sonhador que cairá. E então você e eu seremos libertados, tendo passado pelo sonho que você realizou, um por um. Agora deixe-me compartilhar com vocês esta história fantástica que me foi contada há apenas algumas semanas em casa. Meu amigo chegou em casa para jantar, então trouxe consigo a experiência. Que pedi para você compartilhar comigo seus sonhos, suas visões. Pois Deus fala ao homem por meio do sonho, por meio da visão, e o que é mais importante do que ouvir a voz de Deus? Mas um sonho inexplicável é como uma carta fechada. Se não for explicado, então você pode receber uma carta, é uma carta de Deus, e sem explicação, tudo bem, a coisa está fechada, está selada, e deixa de lado e esquece. Todo sonho é significativo. E então algo. Não é um sonho, é uma visão. Existem sonhos, existem visões e existem experiências místicas, estes são os três. Esta é a visão mais maravilhosa, dividida em três partes. Então ele chegou em casa, tirou do bolso e me deu. E agora deixe-me compartilhar com você, como ele compartilhou comigo, esta experiência. Agora, aqui está alguém que já teve três das grandes experiências. Aguardo ansiosamente o quarto vencimento em sua época, pensei que tivesse chegado mais cedo, chega em 1968. Eu esperava que chegasse mais cedo, mas não é. É um intervalo de tempo definido. Mas aqui está sua experiência. Estou em um futuro muito, muito distante. Alguns homens e eu estamos com vestes azuis. Estamos na areia e parece que estamos numa espécie de desfiladeiro, e do outro lado da água está uma enorme montanha que se ergue fora de vista. Então essa vibração intensa, essa luz intensa, vem da montanha e faz um buraco no chão. Aqui, parecia que a superfície era feita de acrílico.
Eu podia ver através dele naquela profundidade, pude ver o movimento serpentino da luz líquida dourada. Eu vi o movimento serpentino da luz líquida dourada. Um dos homens olhando para esta profundidade disse: "É isso." Eles decidiram acabar com isso, mas começaram bem no centro e vai demorar um pouco para chegar à superfície. Então eu me encontrei na cidade. Foi um dia brilhante, brilhante, um novo dia. O mundo mais fantástico que já vi, nada como este. Havia casas. Eles tinham casas, mas nada como as nossas casas. Havia gadgets, inúmeros gadgets. Eu não conseguia entender nada do que via e alguém tentava me explicar que todos esses aparelhos eram a solução para todos os vários problemas do mundo. Todas estas foram soluções e todos os problemas do mundo foram resolvidos, e estas foram as soluções. Mas eu não conseguia entender os problemas, muito menos as soluções. Agora, ele disse, é assim que quero dizer como eles diferiam. Na hora do almoço, todos pegaram um cartão do tamanho de um cartão postal comum, examinaram-no, tomaram a decisão e depois o colocaram no bolso, sobre o coração. Então veio esse raio invisível que encheu a cidade, e em seus rostos você viu uma expressão do mais celestial deleite. Eles estavam desfrutando de uma refeição, a refeição mais maravilhosa do mundo. Todos menos eu. Não consegui ler o cardápio nem guardá-lo naquele bolsinho sobre o coração. Foi o dia mais frustrante de toda a minha vida. E, por um tempo, pensei que fosse o de maior fome. Então mudou e eu estou em uma sala. Estou em uma sala onde o chão é de areia. Entra uma linda jovem entra nua, completamente nua, e se deita de costas na areia. Novamente, um raio invisível preenche a sala e ela desaparece sob a areia. Daqui a pouco a areia se agita e acho que ela está saindo da areia. Mas, em vez disso, surge uma porta e nela aparece um menino adorável, lindo e nu, de 9 ou 10 anos de idade. 4 homens levantam a porta e levam a porta com o menino sobre ela, com as mãos cruzadas sobre o peito, e o levam para fora do quarto, aparentemente ainda dormindo. E então acordei e pensei, que posso vendê-lo como um desses futuros de H.G. Wells, esta maravilhosa visão do futuro? E então imediatamente percebi que não vale um centavo. A nudez manteria o filme fora das telas de TV e a falta de sexo o manteria fora das fotos. Foi assim que ele terminou. Você vê, ele é muito bem-humorado. Esta visão mais profunda. Mas ele é um querido e tem que colocar as coisas dessa forma ao terminar. É realmente uma visão fantástica. Está tudo nas Escrituras. O que ele viu naquela noite enquanto eu estava em São Francisco, na última quinzena de janeiro. Agora deixe-me compartilhar com você. Eu sei que ele está apenas apenas uma questão de meses, o que, no verão de 1968, para o lançamento completo. Você e eu fomos sujeitos a essa futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que nos sujeitou na esperança, que seríamos libertados desta escravidão da corrupção, desta futilidade, e obteríamos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, os filhos da ressurreição, pois este é o mundo da morte. Então aqui, passo agora ao livro de Isaías. Aqui nos voltamos primeiro para o capítulo 44. Assim disse o Senhor. Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Agora ele faz uma pergunta. Quem anunciou desde a antiguidade as coisas que ainda hão de acontecer? Deixe-os nos dizer o que ainda está por vir. Eu não te contei desde os tempos antigos? E você é minha testemunha. Existe um Deus além de mim? Não conheço nenhum. Isaías 44 versículo 6-8. Não há Deus além de mim. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que diz: não há Deus além de mim? Eu lhe digo que este Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como nós somos para que possamos nos tornar como Ele é. Este é o Deus das Escrituras. Este é o único Deus, não há outro Deus além deste Deus, nenhum outro Deus. Agora, onde isso começa nesta história?
Aqui encontramos a primeira seção da visão. Aqui está ele, um buraco é feito e a superfície parece plex vidros, e abaixo dele ele vê o movimento serpentino da luz líquida dourada. Conhecendo sua história como eu a conheço, ele está prestes a partir, não. Não me refiro esta noite ou daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos, nesse caso. Não estou dizendo que ele partirá dentro de alguns anos, quero dizer que desta vez será a última vez. Eu sabia disso por suas próprias experiências. Aqui ele vê através deste buraco o movimento serpentino da luz líquida dourada. Deixe-me agora voltar ao livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 10 e 11 do Êxodo. Ele está falando agora de Moisés. E ele se levantou e Moisés contemplou Deus. Quando ele viu Deus, os pés de Deus estavam sobre o pavimento de safira, e era como se fosse o céu claro. Você não tem ideia de quão incrível você é. Eu estou aqui, uma coisinha boba, 1,70 metros, diante de você e quem me ocupa, quem fala com você, é aquele que está com os pés no céu. Se os seus pés, neste momento, estão no céu, onde está a sua cabeça? Você acha que a cabeça dele está além dos céus? Não, meus pés estão lá, estou no céu e eles são azul safira. Ele está sentado aqui mesmo neste mundo simbólico, a terra, e está se movendo como uma força serpentina. Ele vê a luz líquida dourada, as circunvoluções do cérebro. Exatamente o que vejo quando entro no silêncio bem no meu crânio. Ele vê o ritmo da vida, o movimento da vida, exatamente onde ele sempre está. Isso é apenas simbolismo. O movimento é verdadeiro, mas está tudo dentro do seu maravilhoso crânio. É aí que Deus está ancorado. E não há limite para Deus. Ele estende os pés sobre o azul safira, o céu. E o azul sempre foi em todo o mundo o símbolo da verdade. Em todas as línguas que ouvimos, ele é verdadeiramente azul. Aquele que é verdadeiramente azul, não há nenhuma parte suja nele, não há dolo nele, ele não tem dolo, é verdadeiramente azul. Ouça a história dele. Ele não mentiria para você, ele não iria te enganar, ele é verdadeiro. Aqui, o azul em todo o mundo tem sido. Eles estavam vestidos de azul quando esta visão começou. Então eles viram o movimento serpentino da luz líquida dourada. Agora somos informados no capítulo 3 de João. Você deve nascer de novo e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, o mesmo movimento serpentino. Somos trazidos deste mundo de morte por meio de sinais e maravilhas, e o sinal mais notável é a serpente ardente sobre o cajado de Moisés, sua maravilhosa espinha humana. É assim que acontece. Você não pode fazer isso pensando, com o passar do tempo isso acontece, simplesmente acontece. Então eles olharam para baixo e um deles disse: então é isso. Eles decidiram acabar com isso, mas começaram pelo centro. Levará algum tempo para chegar à superfície. Eles começaram. Nós somos os pais. Somos nós que na grande eternidade vigiamos. Como lemos em Pedro. Desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuaram como desde o princípio da criação. Onde está a promessa de sua vinda? Quando ele virá? 2 Pedro 3 versículo 4. O que vem? Quando tudo o que foi previsto em nós começa a despertar em nós, desdobra-se em nós. Deus está completamente corporificado no homem. E ele predisse seu propósito. Ele assumiu o limite da contração, o limite da opacidade, e então sonhei o sonho da vida, o sonho horrível da vida onde nos matamos, nos assassinamos, fazemos tudo. Então, um por um, somos levantados e despertados do sonho da vida, todos reunidos mais uma vez no mesmo corpo que caiu, uma queda deliberada. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente.
Este é o único Deus que fala, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Mas quando uso a palavra Jesus Cristo ou a palavra Jeová ou a palavra Senhor Deus ou a palavra eu sou ou a palavra imaginação, quero dizer a mesma coisa. Esses são termos sinônimos, todos intercambiáveis. E então quero dizer o mesmo ser. Para que no seu próprio ser esteja sepultado o único Deus, e esse único Deus, depois da plenitude dos tempos, desperte em você e passe por essas etapas. Agora, a primeira parte do seu sonho, eu contemplei este movimento serpentino da luz líquida dourada, agora ele chega a uma cidade onde todos os problemas são resolvidos. Agora, no capítulo 24 de Êxodo, Deus não está apenas de pé sobre o azul, chamado de azul do céu, no versículo seguinte, o versículo 11, estes são agora os versículos 10 e 11, e eles viram a Deus e comeram e beberam. A festa celestial acontece depois que você contempla a Deus, a grande serpente. Foi a serpente que caiu. A força serpentina. Neste mundo é sexo. Que maior poder no mundo, neste mundo, do que o sexo? Ah, podemos chamar isso de milhares de outros nomes, mas é sexo. E permanece, seja sexo distorcido, ou todos os tipos de sexo, até que finalmente, no maravilhoso ato misericordioso de Deus, ele se revela e transforma tudo, de geração em regeneração, e voltamos ao mesmo céu de onde caímos. Todos passarão por todo o sexo do mundo. Os horrores do mundo. E de repente. Então, de quem são esses de quem se fala na grande eternidade? Como Blake expôs tão lindamente. E aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até, de tormentos, desespero e morte eterna, mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. No corpo de Jesus. Apenas um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. Todos redimidos em um só corpo e esse corpo é o seu corpo. Esse Espírito é o seu Espírito. Tudo é seu. Depois deste horror ao qual todos nós, involuntariamente e involuntariamente, fomos submetidos. Agora vem a última de sua visão. Que bela visão! E entra esta jovem, uma donzela, uma moça, uma virgem, e deita-se de costas na areia. E então ela desaparece depois que a luz chega e afunda na areia, desaparecendo de vista. Então há uma agitação e ele pensa que ela está saindo, mas ela não o faz. Em vez disso, uma porta aparece. Agora, eu sou a porta, como é dito no livro de João. Quem aparece? Eu sou a porta. A porta vem agora. Quem fala é Jesus Cristo, está chegando. Eu sou a porta. Aqueles que passam por qualquer outro caminho são ladrões e assaltantes. Entre por esta porta. Nela está um rapaz, um lindo menino nu, de 9, 10 anos, com as mãos no peito. E então 4 homens. E o símbolo da porta em hebraico é 4. 4 homens avançam, os 4 evangelhos, os 4 da câmara interna, erguem a porta e o levam para fora de vista. Agora aqui encontramos a história do capítulo 7 de Isaías. E a virgem dará à luz um filho. Agora, é um sinal. E disse o Senhor, e isto vos será por sinal, e uma virgem dará à luz um filho. Isaías 7 versículo 14. Agora, em sua carta para mim, ele disse: eu sabia que, quando ela estava deitada na areia, ela não estava fisicamente presente e que o deu à luz sem a ajuda de um homem. Eu sabia disso quando vi o rapaz. E quando ela voltou, ficou tão feliz por ter dado à luz um filho. Chegou o primeiro, e era um menino, então veio outro movimento da areia e então ela apareceu e ficou encantada por ter dado à luz um filho. Eu sabia que ela não estava presente quando se deitou naquela areia e também sabia que ela o produziu sem a ajuda de um homem.
Agora vamos para as Escrituras. Como é possível isso, visto que não conheço homem algum? Lucas 1 versículo 34. Este é o simbolismo mais bonito do mundo. É a alegoria mais maravilhosa. Bem, o que é uma alegoria? Uma alegoria é uma história contada em linguagem figurada que requer interpretação. Conta uma história como se fosse verdade. Aquele que ouve a história ou vê a história ou lê a história deve descobrir o caráter fictício dessa história e aprender o seu significado. Então aqui é contado no capítulo 7 do livro de Isaías, mas como contado quem entende esta história, uma virgem dará à luz um filho sem a ajuda de um homem. Incontáveis séculos passam até a plenitude do tempo, quando o homem passa pela experiência real disso e dá origem a esse estado. Pois a palavra traduzida aqui como virgem é Ion Lamed Menre. É o feminino de Ion Lamed Men. Falamos de Olon, o jovem, no livro de Samuel, e falamos aqui de Alma, a palavra é alma, ela é virgem, o feminino de Olon. Agora Olon é um jovem, um rapaz, um adolescente. E isso se chama, bem, a moça, a virgem. Quem é essa virgem? Meu maravilhoso crânio, está é a virgem. Não vem de baixo, do meu ventre, vem do alto, este nascimento, como nos diz a carta de Paulo aos Gálatas. Aqui está de cima, meu crânio. Eu não posso acreditar. Tenho inúmeros pensamentos saindo do meu crânio, mas trazer algo dessa natureza? Não, minha mãe me deu à luz e minha esposa deu à luz meus filhos, mas não, certamente não há algo dessa natureza. Agora deixe-me compartilhar com você por um momento o que a palavra Olon significa primeiro, para que você possa realmente entender alma. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um único todo, e esse todo concentrado no qual todas as gerações estão fundidas e do qual elas surgem eles chamam de eternidade. Agora voltamos para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Agora, no livro de Samuel, esta palavra traduzida como eternidade é traduzida como jovem, jovem, jovem. E o rei se volta para esse jovem, mas não se dirige a ele primeiro, ele se dirige ao seu tenente e diz: De quem é filho desse jovem? Tal como vive sua alma, ó rei, não posso dizer. Pergunte de quem é o filho do jovem. Ninguém sabe. Então ele se virou para o filho e disse: De quem você é filho, jovem? E ele responde: Eu sou filho de Jessé, o belemita, e Jessé é qualquer forma do verbo ser. Então ele respondeu: Eu sou filho daquele cujo nome é Eu Sou. Eu sou filho daquele que é o Senhor. Então Davi confessa: Eu sou filho de Deus, sou filho do Senhor. Aqui está a juventude que está saindo. Agora, aqui está a forma feminina alma. Vem de onde? Vem do crânio do homem. Meu amigo viu tudo isso em sua visão. Onde ele viu isso? Vá a qualquer psiquiatra no mundo e eles dirão: tudo bem, é um daqueles pequenos distúrbios, todos na mente. Exceto sua pequena mente, de onde ela veio? Oh, fora do seu cérebro. Podemos simplesmente fazer isso, fazer aquilo e todas essas coisas, saindo do seu cérebro. Eles não têm a menor noção do que se trata. Aqui está alguém prestes a sair desta roda de recorrência. Pois a coisa toda é recorrência, não há nada de novo sob o sol. O que foi é o que será, o que foi feito é o que será feito e não há nada de novo sob o sol. O homem não consegue acreditar. Estamos vivendo numa nova era, dizemos, era atômica, era nuclear, todas essas coisas são tão novas, e todas têm sido. A roda está girando e é a roda da recorrência. Você e eu somos tirados da roda da recorrência, um por um, para nos unirmos em um único corpo que é Deus. E a esse Deus chamamos Jesus Cristo. Um corpo,
um Espírito, um Senhor. Então, aqui, esta coisa fantástica. Mas no mundo de César, onde ele está, como eu sou, como você é, e sendo um escritor de muito sucesso, seu primeiro pensamento quando ele se tornou, posso vendê-lo como um livro de H. G. Wells. Aventura no futuro? E então, a sua maneira adorável e bem-humorada, porque ele escreve comédias. Embora, na verdade, ninguém seja mais trágico do que o grande comediante, ninguém. Você fala sobre tragédia, me dê o comediante e então encontrará o verdadeiro trágico. E é ele quem escreve comédia, é o seu sustento. E então? Não vale um centavo. Não, a nudez mantém isso longe da TV e a falta de sexo fora dos filmes. Mas eu lhe digo, esta é a história mais fantástica. E naquela noite sua esposa me contou, em palavras, sua experiência, não em sonho ou em visão, mas enquanto estava bem acordado, e isso é igualmente fantástico, o que contarei na próxima vez. Mas aqui peço que compartilhe comigo todos os seus sonhos e visões. Estamos avançando para o mais maravilhoso estado de despertar. Eu não enganaria você. Não tenho nada a ganhar. Mas nada a ganhar, na verdade, tirando algo de você. Sou completamente independente neste mundo. Não preciso de um centavo para viver. Posso ir a qualquer lugar onde eles aceitem libras esterlinas, e essa é uma parte muito grande do mundo, começando pela Inglaterra, e viver com um conjunto completo de empregados e tenho tudo o que quero com o que tenho. E não me refiro a usar o principal. Portanto, não estou aqui para conseguir mais nada no mundo de César. Fui enviado para lhes contar uma história, para contar o que vivi e o que estão vivenciando aqueles que estão chegando. Dentro deste pequeno grupo eles estão todos acordando, então o que isso importa? 3 bilhões e meio. Todos vão acordar. Mas não fui enviado para me tornar o ser divulgado, mas enviado para trazer todos que vierem para esta esfera, e deixá-los todos acordados, acordados e acordados, e tirá-los desta roda de recorrência. Pois ele viu nesta primeira sessão da visão de 3 partes. E eles disseram. Eles decidiram pôr fim a isso. Essa foi a decisão deles, eles acabaram com isso. Mas eles começaram no centro e vai demorar um pouco para vir à tona. E para onde você vai? Em uma era totalmente diferente, pois o versículo seguinte era: E ali comeram e beberam a festa celestial. Não comida como você e eu entendemos no mundo de César, mas em seus rostos refletia-se a mais gloriosa satisfação de uma refeição que estava fora deste mundo. É aí que todos estão entrando em um mundo totalmente diferente, uma nova era, a era onde os ressuscitados entram. Então, novamente, peço que você compartilhe comigo. Não existe sonho que seja insignificante. E não estou negando que teve conteúdo sexual, não estou negando, mas não é isso. Esse poder criativo é o sexo. E ele se move quando você o vê. Ele viu Deus, ele viu quando olhou para aquele buraco. Um dia ele verá Deus. E verá Deus e será exatamente como você. Posso lhe dizer, eu sou um homem, você é, Deus é homem. As pessoas não acreditam nisso. Não me refiro ao homem coletivo no sentido de que ele foi feito de uma forma peculiar e estranha. Quando você encontra o Cristo ressuscitado, você vê o homem. Como Blake disse tão lindamente. Deus aparece, Deus é luz para aquelas pobres almas que habitam na noite, mas a forma humana se manifesta para aqueles que habitam nos reinos do dia. Então, quando você encontra Deus, você o encontra como homem, eu sou homem. Você é homem, e você encontra o Cristo ressuscitado e ele é homem. Você não pode conceber tamanha beleza. Você não pode conceber tal amor. Você vê a personificação do amor quando conhece Deus, o Cristo ressuscitado. O amor infinito está diante de você. Não consigo descrever, mas é humano e é homem. Portanto,
Não estou negando a força serpentina. É a força serpentina, aquela grande serpente que caiu. Ele é chamado de serpente. Ele é chamado de grande peixe. Ele é chamado de elefante. Estes são os nomes dados a este poder criativo. Uma senhora que não vem agora, ela disse que o marido não vai deixar ela vir porque ela tem tido essas experiências perturbadoras durante o sono. Ela é avó. E durante o sono, recentemente, coisas horríveis aconteceram com ela. Então ela começou a citar as Escrituras e nas Escrituras ela disse: Vou contar isso a Neville. Ela está citando as Escrituras e conversando com essas criaturas estranhas. Vou contar isso para Neville. Um deles disse a ela: Sabíamos que você contaria ao grande peixe. Sabíamos que você contaria ao grande peixe. Muito lisonjeiro. Não um peixe, mas o peixe, a serpente, o elefante. Os cristãos são peixes, um peixe, uma serpente, um elefante. Mas quando você está no corpo de Cristo, você não é um peixe, você não é o peixe, você não é o elefante, você não é a serpente. Todos reunidos em um corpo e esse corpo é aquela grande serpente que caiu, que se move como as grandes circunvoluções do cérebro. Quando você entra no silêncio e vê essa luz líquida dourada que se move e se move e se move por todo o cérebro. E um dia, você é levado em espírito à presença de Cristo ressuscitado. E então você vê o cumprimento do judaísmo, tudo isso foi predito no Antigo Testamento, consumado. Aqui está o fruto. E é o homem, e é Deus. Para que tudo o que é contado no Antigo Testamento se cumpra na história de Cristo. A história de Cristo é a sua história, tudo. Deus se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus. Essa é a história. Portanto, quero agradecer imensamente ao meu amigo pelo que ele fez. Ele simplesmente enfiou no meu bolso. Eu estava na cozinha, servindo uma bebida para ele, aliás. E ele entrou silenciosamente na cozinha, tirou esta carta do bolso. E então as pessoas pensam: bem, você não deveria beber, você não deveria comer isso, você não deveria fazer isso para ser santo. Esqueça. Esqueça toda essa bobagem sobre comida. Ninguém é levado diante de Deus porque é vegetariano ou não bebe ou não fuma, esqueça toda essa bobagem. Não tem nada a ver com este grande mistério. Aqui estou eu servindo uma bebida para ele. Ele está sempre me acusando de servir uma bebida muito pesada para ele, sempre. Temos a mesma empregada, então ele diz à empregada que Sr. Neville me serviu uma bebida muito pesada. E eu disse: volte e diga a ela que não sirvo a bebida, faço com que ele sirva a sua própria bebida. Então, se ele ficar bêbado em minha casa, ele culpará a si mesmo por isso, não a mim. Eu não sirvo mais. Então aqui, esta visão maravilhosa. Ele enfia no meu bolso quando estou servindo primeiro, sirvo primeiro e nada mais. Eu li casualmente quando ele estava lá e depois que ele saiu eu li. Mal conseguia manter os olhos, li. Na manhã seguinte, li novamente e aqui está todo o quadro maravilhoso que se desenrola nas Escrituras. Aqui está o capítulo 7 de Isaías, aqui está o capítulo 24 do Êxodo. Tudo está se desenrolando bem diante dos meus olhos nesta experiência maravilhosa dele. E somente a experiência mística real poderia realmente abrir a porta. Você pode ver isso, ou melhor, posso lhe contar para sempre, mas quando isso acontecer, você saberá o que significa. Você deve nascer do alto, o que significa que você deve trazer o sinal da criança, o que significa é dar à luz o menino Jesus. Você traz isso à tona. Sou homem, tenho 2 filhos, e aqui não tenho medo nem vergonha de dizer que dei à luz o menino Jesus. Se eu dei à luz o menino Jesus e só a mulher pode fazê-lo, então, sou mulher. Eu sou aquela mulher que deu à luz o menino Jesus. Então falamos de Maria, pois bem,
eu te digo que sou Maria e o nascimento para Deus não só deve dar, eu dei. Então todos são Maria, homem ou mulher, a Virgem Maria, este é o homem. Todos dão à luz o menino Jesus, homem e mulher. Pois somos um. Divididos neste mundo para um determinado propósito. E então, sou uma imagem dividida neste mundo, um homem e mulher. E quer tenhamos dois homens que se deitam juntos, duas mulheres que se deitam juntas, ou um homem e uma mulher que se deitam juntos, tudo faz parte do mesmo mundo fabuloso em que vivemos. Mas no final, todos dão à luz o menino Jesus. E somente este abençoado faz isso, portanto, você é esse abençoado. É Deus que se tornou nós para que possamos nos tornar Deus. Portanto, quero agradecer-lhe profusamente por esta carta maravilhosa. E eu já agradeci a ela, que ainda não toquei, então farei na próxima semana. E todos os seus, posso lhe dizer, continuem enviando-os. Cada sonho, cada visão, envie-os. Aqueles baseados no funcionamento da lei no mundo de César. Estamos vivendo no mundo de César e temos que pagar aluguel e comprar roupas, comprar comida, e assim usar a lei. A lei é simples, muito simples. Estados infinitos, só isso. Você e eu estamos em um estado, mas posso sair de qualquer estado a qualquer momento, se souber que estou nesse estado. Se eu me identifico com um estado a ponto de não saber que estou num estado, mas pensar que o estou, bem, então, estou perdido. Se eu sei que estou em estados, bem, posso sair de um estado e ir de um estado para outro estado. E então, eu entro em um estado de pobreza, tudo bem, eu suporto a pobreza. Eu entro no estado de riqueza, eu suporto a riqueza. Então eu mudo para os estados. É simples. Portanto, quero agradecer a você que compartilhará comigo sua mudança de um estado para outro para produzir resultados físicos no mundo de César, e você que compartilha comigo seus sonhos e suas visões para que eu possa, por sua vez, compartilhar tudo a partir desta plataforma, e todos nós juntos sermos encorajados pela fé uns dos outros na aplicação da história. Agora, vamos entrar no silêncio. Os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o último capítulo de João nos diz que tudo o que ele registrou ou contou, se todos fossem escritos, ouso dizer que o próprio mundo não seria grande o suficiente para conter os livros, porque tudo é Deus. Imagine todas as coisas que você experimentou. Eles não são registrados, não são realmente contados. Bem, se tudo fosse dito, o próprio mundo não seria grande o suficiente para conter os livros. Quem já ouviu histórias como a que contei esta noite do meu amigo? Posso usar passagens paralelas nas Escrituras quando você ouve uma história como essa. Para mim. Claro, eu o conheço bem o suficiente para dizer a ele, é melhor você sair imediatamente e começar a vender isso para a TV, com nudez ou não, sexo ou não. Eu adoraria sentar e ver o que ele faria com isso. Mas não é, como ele realmente disse, eu tenho isso por escrito. Mas conte-o, para a diversão de todos, porque pode ser uma pequena chama que pegará fogo na mente daqueles que estão assistindo, se eles tiverem um sonho onde isso possa ser relatado. Então me dê seus sonhos, me dê suas visões, me dê suas experiências. Não peço mais nada. Sem dinheiro, eu não sei qual é o seu dinheiro. Basta compartilhar comigo essas coisas que eu, por sua vez, posso compartilhar com todos que vierem aqui. E quando vou para Nova York ou São Francisco ou vou para outros lugares, posso contar a eles. Estes são presentes eternos. Não posso entregá-los, porque eles crescem conforme eu conto. Então eles têm que ser reais no meu mundo. Então você me deu o presente mais maravilhoso do mundo quando me deu seus sonhos, suas visões e suas experiências no uso desta lei. Pois posso lhe dizer, só existe Deus. Não tenha vergonha de admitir que você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, acredita no Senhor Deus, e no final das contas, acredita em sua maravilhosa imaginação humana.
Esse é o Senhor Deus, esse é Jesus Cristo. E tudo isso se desenrola dentro de você. Agora, só temos um momento. Há alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Uma visão, minha querida. Você sabe, aquele que ganhou o prêmio Nobel no ano passado, seu nome é Richard Feynman, ele agora está na Caltech, ele ganhou em física. Ele é considerado um dos físicos teóricos mais destacados do mundo hoje. Ele escreveu este artigo em 1949, quando estava em Cornell, no estado de Nova York. Por esse artigo ele acabou de receber o prêmio. Agora, posso citar apenas uma pequena passagem deste artigo. É por isso que ele recebeu o seu grande prêmio Nobel. Tudo se resume a uma pequena partícula descoberta na desintegração atômica, chamada pósitron. Sua carga é positiva em relação ao elétron, seu oposto, que é negativo. Agora ele disse: o pósitron é um elétron na direção errada. Ele se encontra voltando de onde não esteve. Começa de onde não esteve e acelera até onde estava há um instante. Chegando lá, ele salta com tanta força que seu sentido de tempo é invertido e ele volta para onde não estava. Agora, não fui eu que escrevi isso, foi Feynman. Estas são as palavras, estou citando com precisão, estas são as palavras de Richard Feynman, que é considerado nesta nossa época como um astrofísico notável, mas quero dizer, teoricamente, ele vai além da aplicação prática. Ele é uma saída e por isso ele recebeu isso. Mas agora foi isso que ele disse. Tendo descoberto este estranho comportamento do pósitron, devemos agora concluir que o conceito comum de vida, chamado conceito hamiltoniano, onde o futuro é o desenvolvimento constante e gradual do passado, não podemos mais aceitar isso. Devemos agora ver toda a história espaço-temporal do mundo exposta, e só nos tornaremos conscientes de porções crescentes dela, sucessivamente. Boa noite.